Deep Web, porra, cara, que tema chato. Há um tempo atrás, um carinha começou a puxar esse assunto lá no nosso grupo, perguntando algumas coisas, né, relacionadas à Dark Web, o que que tem lá. Quem me acompanha desde a época do TikTok, tá ligado que eu já venho falando muito sobre esse tema, né? E recentemente, lá no nosso grupo, um carinha chegou puxando esse assunto e que me deu a ideia de fazer mais um vídeo aqui pro canal, dessa vez no YouTube. Só que eu queria fazer uma coisa diferente do que eu estava acostumado a fazer até então, que era explicar de fato, né, do zero ali, ou seja, montar toda uma base para que você consiga compreender, porque acredite ou não, compreender ali pelo menos a parte da Deep Web requer um certo conhecimento técnico, pelo menos para que você consiga ter uma compreensão 100%, né? Então eu sempre tentei montar essa base antes de começar a explicar. E eu entendo que isso pode ser até chato, então decidi fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vim aqui no YouTube e dei uma pesquisada aqui por Deep Web, né, para ver os vídeos que... Bom, o vídeo aí que tá mais bombando aí relacionado a esse tema. E eu encontrei esse aqui do Você Sabia, com 2,2 milhões de visualizações, né? Tem até esse daqui também, que é mais recente, mas esse não trata bem, bom, especificamente desse assunto, né? E eu dei uma olhada nesse vídeo aqui do Você Sabia, e eles acabam explicando, vamos dizer assim, os pontos mais interessantes, que é o que a galera de fato gosta de saber relacionado a esse tema, né? Então eu achei interessante, ao invés de eu fazer o que eu sempre faço, a gente fazer um react aqui, enquanto eles explicam os pontos dele, eu vou dizer se tá certo, se tá errado, e explicar tecnicamente o que que é, né? Até para tentar diminuir um pouco esse misticismo que é esse tema. Mas enfim, sem mais enrolação, É vamos isso começar. que você pode encontrar lá na Dark Web. Ou pior, isso aqui. Essas imagens aqui é clássico, né? Sempre que você vai pesquisar qualquer coisa relacionada à Deep Web, à Dark Web, no Google e tal, essas imagens é impressionante. Tem uns vídeos também, mas enfim. Para você que não sabe o que estamos falando ou o que é Dark Web, No vídeo de hoje iremos explicar isso para vocês, mostrando e explorando o lado sombrio da Deep Web. Dark Web, será que a Dark Web ela foi encontrada? A Dark Web sempre esteve ligada a coisas obscuras e pesadas da internet. mas será que realmente existe tudo isso lá dentro? E o que é essa tal de Dark Web? Bom, se prepare aí porque é isso que iremos mostrar para vocês no vídeo de hoje. Dark Web, explorando o lado sombrio da Deep Web. Para quem não sabe, a internet é dividida basicamente em 3 camadas: a Surface Web, a Deep Web e a Dark Web. Eu já tenho um pequeno problema com essa representação do iceberg, tá? Não que ele esteja tecnicamente incorreto, mas é só porque ele não está totalmente correto. Ao longo do vídeo eu vou explicar melhor, eu vou esclarecer melhor o meu ponto, né? Mas basicamente, se a gente fosse de fato colocar ali uma representação, né, de camadas do que tem ali na internet, o iceberg ele estaria quase todo completo. A gente tem a Surface, a gente tem a Deep Web, mas a Dark Web não era para estar aqui. Tá? Resumindo, é mais porque Dark Web é só um conceito, ela não é algo, vamos colocar assim, tangível, uma tecnologia que de fato exista, uma implementação real, né? É mais um conceito, mas eu vou explicar, me aprofundar mais nisso enquanto eles... Bom, à medida que eles se aprofundam. A Surface Web é a parte da internet que todo mundo acessa todos os dias normalmente. Nela tem sites como YouTube, Netflix, Instagram, Facebook, Twitter, todos os sites. Com domínios tranquilos, .com, .org, .net e por aí vai. De fato, aqui ele também está correto, a Surface, em termos técnicos, é tudo que a gente considera como indexável. Então, por exemplo, o site aqui da Universidade Federal de Alagoas, o próprio YouTube, né, que eu estou assistindo esse vídeo, isso aqui é que a gente chama de rede indexável. Segundo as teorias, a Surface Web é apenas a ponta do iceberg. E abaixo dela estaria todo aquele conteúdo que nem todos conseguem acessar. Onde está a rede que é conhecida como Deep Web. E os lugares ainda mais obscuros da Deep Web é chamado por alguns de Dark Web. E aqui também já é um ponto que eu não concordo muito, que está tecnicamente incorreto, né? Quer dizer que a Dark Web é um ponto sombrio ali da Deep Web, quando não necessariamente, tá? Os dois não estão interligados. Dark Web e Deep Web não tá interligado, um não tem nada a ver com o outro. Então, Deep Web e Dark Web são duas coisas bem diferentes. Aqui ele tá certo, né? São as coisas exatamente, são coisas totalmente diferentes.
A Deep Web é composta por sites não indexados, e é por isso então que os sites não são facilmente encontrados. E por conta disso também não dá para saber ao certo quantos sites tem na Deep Web, pois a qualquer momento, a qualquer hora, pode ser aberto um, fechado o outro, e por aí vai. E nem todo mundo vai ficar sabendo. Já a chamada Aqui também é onde ele comete outro erro, mas eu entendo ele porque normalmente explicar isso para pessoas mais leigas é um pouco complicado. Aqui ele fala que a Deep Web é composta por sites que já não são indexados, né? Por sites que não é qualquer um que consegue acessar. E não necessariamente, tá? Como eu mostrei aqui o exemplo, eu peguei aqui o site da UFAL, né, da Universidade Federal de Alagoas, e tecnicamente falando, esse site ele está rodando em um servidor, né, que é nada mais, nada menos do que um computador que está ligado ali com o site rodando. Só que, além desse site que está rodando e que está indexado, né, esse site que faz parte da Surface, esse servidor, o mesmo servidor que está rodando o site, ele pode estar rodando outras coisas. Por exemplo, aqui eu utilizei uma ferramenta que faz uma análise um pouco mais aprofundada. É aqui que ele diz onde nem todo mundo consegue acessar, né? Aqui eu fiz um pequeno scan para saber o que esse servidor está rodando, né, além do site. Então, quando o scan ele finalizou, a gente consegue ver aqui, ó, essa informação, ela diz que o servidor ele está rodando um site, né, HTTP, HTTPS é o que a gente está vendo aqui, só que ele também está rodando outras coisas. Por exemplo, ele está rodando um FTP, um serviço FTP, né? Isso aqui significa que se eu souber o usuário e a senha, coisa que eu não sei, só o administrador sabe, eu poderia me conectar internamente com esse servidor utilizando o FTP para conseguir transferir arquivos, né, baixar arquivos do servidor e ter esse controle administrativo. Em outras palavras, ter um acesso remoto, né, semelhante aí a um RDP, que é o acesso remoto do Windows, ou o VNC. Aqui parece que ele está rodando outras coisas também, só que apesar de aqui a gente ver que está tudo closed, né, é simplesmente porque eu não tenho acesso, porque provavelmente esses serviços aqui, que o servidor ele também está rodando, só o administrador interno dentro da rede deles, né, em outras palavras, dentro do Wi-Fi deles, lá na rede interna, vai ter acesso a esses serviços, como por exemplo esse Airport Admin aqui, que é basicamente um painel administrativo do roteador da Apple. Aqui no vídeo ele fala também sobre os sites, né, que os sites eles são criados e derrubados o tempo todo na Deep Web, e pode ter site nessa camada que a gente fala aqui, né? Pode ter site na Deep Web, só que os sites que a gente tem aqui na Deep Web é igual esse site aqui, ó, que é o site do meu roteador, né? É só o painel mesmo administrador do meu roteador. A gente vê que isso daqui é um site, só que é um site que não está indexado, ou seja, é um site da Deep Web, só que esse site ele só é visível na minha rede Wi-Fi, né? Você não consegue acessar aqui. Se você consegue acessar o painel do seu roteador na sua rede interna, isso também é uma Deep Web. E veja, isso daqui é uma camada técnica real, tangível que existe, né? Não sei se tangível é a melhor palavra para definir isso, mas eu digo, enquanto a Surface se refere à parte onde todo mundo acessa os sites da internet e tal, a Deep Web é simplesmente uma camada um pouco mais administrativa. Quem vai acessar isso não vai ser o usuário final, vai ser o administrador, vai ser o cara que cuida ali daquele servidor. Então isso que é a Deep Web, né? Aqui não vai ter nada demais, aqui não vai ter nada sombrio, até porque, falando aqui agora como um perito técnico forense, se tivesse um site obscuro nessa camada aqui, seria uma burrice, porque seria muito fácil identificar o dono ali daquele servidor e prender o cara. Então Deep Web é só isso. Mas agora aqui ele vai tentar explicar o que é a Dark Web, né? Vamos voltar só um pouquinho? Já a chamada Dark Web é uma pequena parcela da Deep Web, composta por sites. Aqui você já entende que não, né? Que Dark Web não é uma pequena parcela da Deep Web. E redes mais restritas, onde apenas certas pessoas têm acesso. Ela é bem parecida com a Deep Web. Dark Web é muito mais um conceito do que algo real que existe, né? Igual eu mostrei aqui, a Surface é algo real, é uma tecnologia real que a gente vê aqui, o HTTP, o HTTPS, que os caras acessam, que essas portas, esses serviços aqui, eles vão ser indexados pelos browsers e qualquer pessoa vai conseguir acessar, enquanto a Deep Web também é algo real, são serviços que estão rodando ali, são portas que estão rodando em um servidor que não estão diretamente indexadas, enquanto a Dark Web é meramente um conceito que refere-se a simplesmente tudo que é ilegal. Então tudo que é ilegal na internet a gente considera como sendo Dark Web.
bem mais limitado. Pois os sites ali possuem uma criptografia bastante complexa, dificultando ainda mais o acesso até ela. A maioria dos seus domínios não fazem o menor sentido e não é qualquer pessoa que consegue acessar, até porque não é qualquer pessoa que sabe qual é o site que ela tem que digitar para acessar. E como é uma parte bastante oculta e anônima da internet, lá podem existir os mais diversos crimes. Na Deep Web também existem várias coisas erradas, tem coisa certa também, existe de tudo. A diferença é que essa Dark Web possui sites mais restritos e com difíceis acessos. O que possibilita ter de tudo ali dentro. Só para vocês terem uma noção, digamos que a gente desceu da internet normal e fomos para o submundo. A partir dali, tudo é Deep Web. Só que a Dark Web é uma parte da Deep Web onde a criptografia para acessar aquele conteúdo é bem maior. Tá, mas o que tem de tão pesado na Dark Web? Antes dele começar a falar do que a gente encontra ali, né? Só reforçando aqui que não, na Deep Web a gente não tem muita coisa errada ali, igual ele mencionou, né? Igual eu mostrei, o que a gente consegue, o que a gente mais tem na Deep Web são serviços administrativos para que o administrador ele consiga controlar aquele sistema, servidores de e-mail e esse tipo de coisa. É possível, tecnicamente, alguém subir um serviço, vamos dizer assim, errado nessa camada da Deep Web? É possível, mas você estaria muito mais exposto, né? Vamos colocar assim, em caso de uma perícia forense para tentar te identificar, você estaria muito mais exposto aqui nessa camada da Deep Web do que na própria Surface. A própria Surface, muita gente acha que tem uma camada muito inferior, né, de proteção do que a Deep Web, mas a própria Surface ela tem camadas que te permitem ter um anonimato maior do que a Deep Web em si. E mais pra frente eu ainda vou mostrar o porquê que eu tô falando isso, porque obviamente não é só falar, né? Eu vou mostrar aqui. Que precisa de ter tanta criptografia assim? Ah, e antes que eu esqueça, aqui ele também fala que a Dark Web tem ali toda uma criptografia que torna muito difícil, né, você acessar. E aqui basicamente ele está confundindo o Tor, né, o I2P, associando isso como Dark Web, né? Aqui, por exemplo, eu tenho alguns endereços só como exemplo, né, alguns endereços aqui da rede Tor, e os endereços são mais ou menos assim. Isso aqui não necessariamente é Dark Web, tá? Isso aqui não necessariamente é Deep Web, isso aqui é simplesmente um site que está rodando na rede Tor. A rede Tor ela é como se fosse uma camada de proteção que a gente tem na internet para anonimato. Isso aqui é utilizado para muitas coisas, como por exemplo para jornalistas que estão em países autoritários e estão expondo ali os líderes, né? Para não correr risco, eles vão utilizar ali esses serviços como Tor e I2P para fazer isso de forma anônima. E aqui, por exemplo, eu dei uma pesquisada aqui, né, por Facebook Onion Link. A gente pode ver que o próprio Facebook, ele também tem endereços aqui .onion, né? Isso aqui para permitir que você utilize ali do Facebook com anonimato. Então veja, o que eu estou querendo dizer aqui é que associar a rede Tor, associar a rede 2P à Dark Web também está tecnicamente incorreto. Afinal, isso aqui não tem nada a ver com Dark Web. Você pode até discutir se determinados serviços que estão rodando na rede Tor e 2P fazem parte da Deep Web. Isso aí a gente pode até começar a discutir, mas associar isso com Dark Web está errado. Apesar de que determinados sites da Dark Web estarem sim na rede Tor, a gente vai ver ao longo desse vídeo aqui ainda que não tem nada a ver, não é porque tem site na rede Tor que a rede Tor faz parte da Dark Web. E a gente vai ver isso porque também tem site ilegal rodando em sites.com, e não é porque tem site ilegal rodando em domínio.com que sites.com fazem parte da Dark Web. O que existe lá na Dark Web? O que será que existe na Dark Web? Vamos descobrir. Mas antes de falar o que tem na Dark Web, né, por que ela é tão misteriosa e tudo mais, deixa o seu like se ainda não deixou, beleza? Obviamente. E também aproveite para comentar usando Deixa eu deixar o like, mano. o valeu. O seu comentário vai ficar em destaque. E você também estará ajudando o canal Você Sabia. Se você gosta da gente, não custa nada. Lá você pode encontrar todo tipo de conteúdo, Principalmente de crimes hediondos, envolvendo pessoas e até crianças. Segundo uma organização internacional que luta contra esses crimes hediondos, envolvendo crianças e adolescentes, né, denominado pela sigla SCPAT, nesses sites bem protegidos e complexos, existe até mesmo serviço de stream onde esses crimes são cometidos ao vivo. Isso aqui infelizmente é verdade, né? Como eu falei, Dark Web é meramente um conceito que se refere a tudo aquilo que é ilegal que tá na internet. Então daí você vai ter conteúdo relacionado à pornografia infantil, a assassinato, a mercado negro e tudo esse tipo de coisa.
Lá você também consegue encontrar... Você não, né? Porque você não vai conseguir acessar. Mas lá possui serviços de Bom, não é que você não vai conseguir acessar, é que você não é um doente, né, que vai ficar caçando essas coisas. Então, hackers, de espionagem, software maliciosos. Sites com dados de contas roubados e até mesmo documentações falsas. o povo tem muito essa pira, né, na Dark Web, principalmente com o lance com serviços de hacking. E tudo antes é que eles falaram, né, dos crimes lá relacionados a criança, esse tipo de coisa. Infelizmente, tudo isso é verdade, mas essa questão dos serviços de hacking, tem pessoas que vendem sim serviços de hacking, mas isso é tudo golpe, tá? Ninguém que tá vendendo um serviço de hacking, o cara ele só tá caçando um trouxa para tirar dinheiro. O máximo relacionado a hacking que a gente tem na Dark Web de verdade são criminosos, são hackers que invadem sistemas e estão vendendo ali informações confidenciais, estão vendendo ali bancos de dados, estão vendendo um exploit. Por exemplo, um hacker ele vai lá e invade o governo brasileiro. Então o hacker vai lá na Dark Web, em um mercado negro, e vende a vulnerabilidade que ele achou para que outros hackers possam abusar daquela falha, ou para que alguém mais leigo possa abusar daquela falha também e invadir o sistema se ele quiser. Inclusive, o próprio site britânico Daily Mail publicou uma matéria sobre serial killers que você pode encontrar na Dark Web. A matéria diz que os preços variam entre 10 mil dólares nos Estados Unidos ou 12 mil dólares na Europa. E, inclusive, na matéria, eles até publicaram algumas declarações desses serial killers, né? Como eles descrevem o seu trabalho. Olha o que o cara falou. Sempre faço o meu melhor para que a morte pareça um acidente. Pelo amor de Deus. Não tenho mais empatia por seres humanos. Pesado esse, hein? E lá, galera, já... Sobre essa matéria que eles falaram, eu pesquisei aqui para ver se eu encontrava. Eu pesquisei aqui por Daily Mail, Serial Killer Dark Web. Cacei, fui mudando as abas aqui, não consegui achar essa matéria que eles mencionaram. Eu até pedi pro ChatGPT tentar achar, porque o ChatGPT ele também tem a função de pesquisar na internet. Nem o ChatGPT conseguiu achar essa matéria. Se alguém souber e quiser comentar aqui para eu dar uma olhada, mas por ser um jornal que não é um jornal técnico, eu já garanto 100% de certeza que é só palhaçada que ele fala ali. De fato, a gente consegue encontrar diversos onion links, né? Aqui eu pesquisei por Edenwiki, tem várias que você joga aí no Google. E aqui, cara, tem um monte de supostos sites aqui da Dark Web, né? Como, por exemplo, Mercado Negro, Drugstore e um monte de links aqui que supostamente são de conteúdos da Dark Web, né? Mercado Negro, aqui Dark Web Hackers, esse tipo de coisa. Só que, cara, a maioria desses sites aqui eu te garanto que é tudo falso, que é só pra, vamos dizer assim, para saciar a curiosidade de gente por aí. E de fato, se você der uma pesquisada, você vai ver que tem páginas aí supostamente de serial killers e tal, mas isso tudo é mentira, tá? E não é que não exista esse tipo de conteúdo, de fato existe, mas isso aí você vai encontrar normalmente em fóruns, né? E como eu falei, não necessariamente, você vai encontrar aqui na Redditor. Eu tenho esse exemplo aqui de um mercado negro que é de bancos de dados, né? Igual eu mencionei. E esse site aqui, cara, eu não vou mostrar o link, obviamente, para não incentivar nem nada, mas esse daqui é um site que tá na Surface, cara. Se você souber o link, você abre o seu Firefox e acessa isso daqui bonitinho, paga com cartão de crédito. E olha só, eu fiz uma pequena consulta aqui e olha o que a gente já encontra aqui, olha. E-mails de acesso ao governo brasileiro, Secretaria da Justiça e Segurança Pública, ou seja, provavelmente um hacker conseguiu e foi verificado, ó. Um administrador desse site verificou e comprovou que isso aqui é real. Esse tipo de conteúdo a gente encontra normalmente em fóruns, né? É muito mais fácil a gente achar esse tipo de conteúdo em sites.com, em sites que a gente acha normalmente na Surface, em serviços na Surface, do que de fato na Redditor. É muito mais fácil a gente ver esse tipo de conteúdo no Telegram, no WhatsApp, no próprio Twitter, até mesmo no Facebook, do que em sites.onion. Apesar de que também existem sites aí legais na Redditor, né? Apesar dessa Edenwiki aqui ser uma porcaria, dessas Edenwiks que a gente acha ser uma porcaria, existem sim serviços ilegais que estão rodando no Tor. Mas esses links você não vai achar nessas Edenwiki aqui convencional que a gente acha no Google. Já entendeu que tem de tudo que não presta, né? Você pode comprar até mesmo armas bem pesadas. E também apesar de que eu, pessoalmente, nunca vi um
um serviço, vamos dizer assim, um fórum, uma comunidade onde a galera venda arma de fogo na internet, imagino sim que possa existir, tá? Mas como eu falei, é muito mais fácil você achar um grupo aí onde a galera venda armas e drogas, esse tipo de coisa, em um grupo do Telegram ou em um bot do Telegram, do que em um site aí, .1 e .2p. Outro documentário feito pela Vice mostra que na Dark Web é possível encontrar vários objetos perigosos, desde de faca, revólver, explosivos e até rifles. Outra coisa que é bastante vendida... Até porque aqui no Brasil isso não é muito comum, né? Esse tipo de mercado é mais comum no exterior, onde é mais fácil, vamos colocar assim, a aquisição desse tipo de material. Aqui no Brasil, se você quiser adquirir isso, é muito mais fácil você ir no morro da sua cidade. Na Dark Web, segundo uma matéria, são notas falsas. Notas que são bem parecidas com as reais, notas de 20, 50 e até 100 dólares. E por mais que a Dark Web seja ligada sempre a alguns conteúdos mais pesados e ilegais, como ali são sites com uma criptografia altíssima, lá também existem sites de pessoas que respeitam a lei. Aqui não, porque como eu falei, não tem isso de conteúdo bom na Dark Web. Dark Web é meramente um conceito de tudo aquilo que é ilegal. Então, por exemplo, você pode ter um conteúdo da Dark Web que está no Telegram, que está no WhatsApp, que está no Twitter, que está no Facebook. Porque, novamente, Dark Web não é um algo que exista, não é um sistema tangível, né? Vamos falar assim, não é uma tecnologia que está ali implementada. Dark Web é um conceito de conteúdo ilegal. Diferente de Surface, que é uma tecnologia real que existe, uma implementação. Deep Web, que também é uma tecnologia real, uma implementação, igual eu mostrei, Dark Web é meramente um conceito de material ilegal. Por isso que eu falei a questão lá do iceberg, que Dark Web não deveria estar ali. Como, por exemplo, alguns sites de notícias que optaram em estar na Dark Web para não serem censurados pelos seus países. Exatamente, mas aqui ele está falando da Redditor, né? Igual eu falei. A Redditor não tem nada a ver com o Dark Web. A Redditor é um sistema, é uma implementação que você pode questionar ali se alguns fazem parte da Deep Web ou não, alguns serviços, né? Mas a Redditor em si não faz. De qualquer forma, ele está falando aqui da Redditor e do I2P, onde, por ser uma implementação que permite anonimato, é utilizado por um monte de coisa. É utilizado tanto por criminosos para cometer crimes, quanto utilizado por pessoas que simplesmente querem anonimato e privacidade. A Redditor em si não tem nada a ver com Dark Web. E, novamente, aqui ele está confundindo Dark Web com Redditor e Rede 2P. E galera, se lembra de todas as histórias pesadas que envolvem a Deep Web, de boneca humana e sei lá, todas aquelas coisas meio que bizarras? Muitas dessas histórias são falsas, mas aquelas que são... Muitas dessas histórias são baseadas em, vamos dizer assim, em casos de fato reais, né? Como, por exemplo, o caso do Red Room. Red Room, de fato, é uma teoria aí que ficou bastante famosa há muitos anos atrás, relacionada à Deep Web. Tem até um jogo, eu acho, sobre isso. E a Red Room, de fato, ela não existe. Mas, em contrapartida, existem sim streamings acontecendo com conteúdo ilegal. Um exemplo, acho que mais recente, né, foi na guerra lá da Rússia e da Ucrânia, onde um soldado russo capturou um soldado ucraniano e fez uma live torturando esse cara. E o próprio chat ali, ao vivo, dando ideias e dicas de como, né, fazer o cara jogar no Vasco. Tudo isso ao vivo, né? A Red Room, ela é baseada nesses casos, porque, como eu falei, é muito mais fácil a gente ver esses casos nesses serviços na Surface. Inclusive, existe muito mais material da Dark Web na Surface do que em serviços ocultos, em serviços anônimos. Verdadeiras estariam ali, na Dark Web. Esse é o único local onde essas coisas poderiam estar. E além de tudo isso que falamos, não podemos deixar de falar dos perigos que existem por lá. Que no caso seria o que poderia acontecer caso eu acessasse a Deep Web sem proteção, ou pior, algum site da Dark Web. Se você não souber o que está fazendo, nem tente. Pois é muito perigoso e você pode se dar mal. Lá existem softwares maliciosos que podem invadir o seu PC e roubar os seus dados. Cada clique que você der, além de você poder acessar algo ilegal, você também pode estar colocando no seu computador algum vírus. Vírus esses que, além de acabar com seus arquivos, também vai saber tudo sobre a sua vida. Sim, acessar esses serviços ilegais tem perigo? Tem perigo judicialmente, né? Porque, como eu falei, isso aí Dark Web trata-se única e exclusivamente de material ilegal. Então, você consumir isso não é legal. Você pode ter muitos problemas judiciais relacionados a isso. Agora, você pode ser hackeado? Cara, sob risco de ser ou não hackeado, você corre tanto risco
quanto você corre ao baixar um jogo aí pirata na internet, né? Você vai ser hackeado se você baixar um executável aí na sua máquina, se você baixar alguma coisa ali na sua máquina. Você não vai ser hackeado por acessar um site, por entrar num grupo do Telegram, alguma coisa assim do tipo. Isso aí é outro mito, e é um mito nem relacionado à Dark Web. É um mito aí da área de hacking e cibersegurança em geral. Como, por exemplo, senhas, conversas pessoais, informações de bancos, tudo isso pode ser capturado por alguém mal intencionado. Mas, de fato, se você cair em um vírus, o vírus ele consegue pegar tudo isso. Ele consegue pegar suas senhas que estão salvas no seu browser, ele consegue tirar print da sua tela, gravar a sua tela, tirar foto da sua webcam. Se você baixar um vírus, o vírus ele pode fazer tudo isso. E, como já falamos, tem que saber o que você acessa, né? Lá existem muitos sites ilícitos. E mesmo que você acesse sem querer ou por curiosidade... Sem querer acontece muito, galera, porque é tipo... uma lista de link, você tem que clicar... Uma coisa eu te garanto, tá? Essa é muito difícil você entrar num site ali da Dark, ou algum serviço ali da Dark, sem querer. Porque você vai entrar se você estiver caçando. Mas de qualquer forma, aqui agora eles só vão ficar dando voltas, né, relacionadas aqui a esse assunto, a todos que eles já falaram. Mas, até voltando aqui... A Deep Web... Até voltando aqui na imagem do iceberg, né, só para recapitular, a Surface, de fato, é algo que existe, né? Vamos dizer assim, é uma tecnologia implementável, é um servidor que está rodando ali serviços que são indexáveis ali pelos buscadores, por serviços de searching online, esse tipo de coisa. Enquanto a Deep Web também é uma tecnologia real que existe, que são simplesmente os outros serviços que estão rodando ali naquele servidor, que não são indexáveis, né? Intranet, acesso remoto, controle administrativo e esse tipo de coisa. Enquanto a Dark Web não é uma tecnologia implementável ali, né? Não é, vamos dizer assim, uma tecnologia tangível, real. É simplesmente um conceito que se refere a tudo aquilo que é ilegal na internet. Mas o vídeo é esse, acho que ele acabou ficando um pouco longo, né? E assim, eu dei uma pesquisada aqui também no YouTube e parece que eles têm outros vídeos. Imagino que nesses vídeos eles abordam de outros assuntos, né, relacionados aqui à Dark Web, à Deep Web. Eu não sei também como é que vai ser o feedback desse formato aqui de vídeo, mas se tiver algum outro material aí que vocês quiserem que eu faça um review para estar analisando aqui com vocês, para falar se é verdade, se não é, ou até para explicar tecnicamente como que funciona, vocês podem estar mandando aí, ou então tá mandando lá no nosso grupo do Telegram, ou só comentando aqui mesmo. Desculpa esse vídeo não ter saído no horário, né, que normalmente eu posto, que é segunda-feira, 6 horas, eu acabei passando mal, então não consegui gravar, mesmo que ninguém se importe. Mas o vídeo é esse, espero ter conseguido aclarar aí para quem não sabia, né, para quem não sabia o que era a Deep Web, espero ter conseguido aclarar aí alguma coisa. Mas é isso, vou ficando por aqui. Happy hacking, guys. Até a próxima.